para terem acesso, para assistirem novamente, né? Beleza. Boa noite, então, tá? Eu estou iniciando às 19h05. Foram 5 minutos de espera, né? Os alunos que chegarem posteriormente, eu aceito. Como eu disse em aula anterior, né? Eu pretendo fazer uma aula online às segundas, que é um horário melhor para mim, às 7, para não gerar aquela confusão com o Sandro, né? Que aconteceu uma vez e causou um certo, sei lá, nem sei, nem conversei com ele, tô até com medo. Então, eu vou trabalhar na segunda às 7, né? E às quintas-feiras eu envio o material pelo Ava Faceli. Vídeo, atividade, enfim, né? Para que a gente tenha um momento presencial, um momento não presencial, mas para que trabalhemos em ambos. E aí eu aproveito também na quinta para já jogar esse vídeo aqui de hoje, né? Que aí eu edito, dou alguma ajeitadinha e já jogo lá também. Eu vou utilizar essa aula aqui também para valorizar a questão da presença de quem aqui está, né? Uma vez que quem tem dificuldade de acompanhar pode entrar em contato comigo, como alguns têm feito. Na aula anterior, presencial, eu trabalhei com vocês texto e discurso, quando eu tentei mostrar para vocês a diferença de um termo e outro, né? Indicando o que caracteriza o texto e o que caracteriza o discurso. E aquela foi a primeira aula da parte final do nosso semestre, né? Que finaliza em dezembro. E o primeiro conteúdo que será trabalhado realmente na prova P2. Quinta-feira eu enviei um vídeo chamado Fatores de Textualidade. Um vídeo, assim, bastante, digamos assim, apenas parcial, né, um pouco raso acerca do assunto, só para vocês terem realmente uma ideia. E eu vou tentar aprofundar com exemplos e explicar melhor esse conteúdo hoje, tá? Então, o assunto hoje são fatores de textualidade. E aí, quinta-feira, eu já inicio um outro conteúdo por meio de vídeos, na segunda eu aprofundo, e assim a gente vai. Até daqui, acho que uns 15 dias, eu vou começar a trabalhar propriamente alguns textos próprios da área da administração. E aí a gente vai ter que também produzir, também participar um pouco mais ativamente. Mas é um pouquinho para frente. Tudo certo até então? Alguma pergunta? Posso continuar? Ok. Eu tô aqui, eu compartilhei com vocês, né, o slide de hoje, que eu também vou jogar lá no Ava Faceli, em que nós vamos trabalhar os fatores de textualidade externos. E isso parece um pouco estranho, porque eu não expliquei nem o que é textualidade, né, ainda exatamente, e não expliquei quais são esses fatores, pelo menos não aqui ao vivo. Quero fazê-lo agora, né? Vou tentar fazê-lo com exemplos para esmiuçar de uma maneira clara para vocês. Na aula anterior, eu trabalhei texto e discurso, tentando mostrar o que é um e o que é outro. E não trabalhei com vocês o conceito de textualidade, que vou fazer agora. O que é textualidade, né? Como que a gente pode caracterizar o termo textualidade? Textualidade é o que garante ao texto possibilidade de entendimento ao interlocutor. Então, o texto ele pode ser ter textualidade ou não ter textualidade. Quando um texto não tem textualidade, é quando ele não consegue comunicar nada ao interlocutor. O interlocutor não entendeu nada acerca desse texto.
eu fiquei fora da reunião, né? Caiu aqui. Desde que horário? Eu tô falando igual uma... Quando eu percebi, já eram 7h10. Eu nem sei que horas a minha internet caiu. Ah, então... O Gabriel não ouviu nada. Pois é, agora eu nem sei onde que eu parei. Quando eu percebi, eram 7h10, assim, que eu não tinha mais acesso a vocês, né? Bom, vou fazer aqui um resumo, assim, bem... O material ainda está compartilhado? Ou tenho que compartilhar novamente? Eu vou compartilhar novamente. Vamos lá. Paciência. Na hora que compartilhar, vocês podem falar ok comigo? Compartilhou, né, Gabriel? Ok. Vamos retornar, então, né? Bom, a aula de hoje tem como assunto fatores de textualidade externos, né? Como eu disse, eu não falei muito ainda sobre o que é textualidade, eu não caracterizei textualidade. Na aula anterior, eu falei sobre texto e discurso, separando um do outro, mostrando o que é o texto, o que é o discurso, né? Conceituei, exemplifiquei, e alguns alunos disseram-me que foi clara a aula. O trabalho hoje é entender a questão da textualidade do texto. E o que é textualidade, na verdade, né? É um conceito que eu ainda não trabalhei. Bom, o que é textualidade? Em termos gerais, textualidade é quando um texto consegue ser claro ao interlocutor. Ou seja, quando eu consigo ler o texto que outra pessoa fez e aquele texto tem um sentido para mim, né? Eu digo que o texto alcançou a textualidade, ou seja, ele conseguiu ser claro ao interlocutor. Então, há textos com boa textualidade, há textos sem textualidade, há textos com textualidade mediana, né? Se um texto é extremamente claro, tem uma ótima textualidade. Se o texto ele é parcialmente claro, ele tem uma média textualidade. E se o texto não é claro, ou seja, eu como interlocutora não compreendo, ele não tem textualidade nenhuma. Como eu vou parar aqui de onde eu acho que a internet caiu. Dar textualidade a um texto é um desafio muito grande a qualquer pessoa que escreve, né? Pelo menos as pessoas, assim, simples mortais, né? Pessoas comuns que se põem a escrever. E é muito natural que, de maneira geral, todo mundo reclame da dificuldade do trabalho com a escrita. Não há pessoa que não diga, né? Nossa, como é difícil escrever, ou como é difícil escrever determinado gênero, ou como escrever é desafiador para mim, ou até não gosto de escrever e ponto, né? E se eu fizer uma enquete aqui perguntando se vocês se sentem tranquilos com a escrita, são seguros em relação à própria escrita, geralmente a maioria dos alunos escrevem que são inseguros em relação à própria escrita. Não sabem se escrevem bem ou mesmo acham que não escrevem bem, né? E isso se dá muitas vezes porque não dominam as habilidades da textualidade, ou seja, não dominam os fatores que são necessários ao domínio da textualidade. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar alguns fatores de textualidade, ou seja, algumas coisas que tenho de observar quando me ponho a escrever um texto, né? Observar com atenção para que, ao final, o meu texto seja um texto com textualidade. E aí eu trouxe o slide todo cheio de exemplos, para que esses exemplos ajudem vocês a entenderem
o que me proponho nesta aula. Lembrando que quando você ascende, né, para o ensino superior, que é o caso de vocês, escrever se faz muito necessário, e a escrita acadêmica, que é a escrita que vocês terão de utilizar e muito, ela é desafiadora também, né, porque ela é uma escrita com uma proposta diferente do ensino médio. Então, eu penso que vocês têm muitos desafios pela frente, e nesse sentido, é interessante e importante acompanhar esta aula. Devem ter observado, por exemplo, o professor Danilo, né, como ele já cobra uma escrita diferente daquela que era cobrada de vocês, como a professora Elisa, né, trabalha com certos textos e questões técnicas, né, porque eles estão ali cobrando de vocês já uma textualidade a nível superior, né, que muitas vezes deixa o aluno de primeiro período muito inseguro. Então, essa aula, ela busca esclarecer algumas coisas nesse sentido, tá? Não só estas, próximas aulas também, para amparar e ajudar vocês, caso, né, precisem melhorar a escrita. Vocês consideram que possuem boas escritas ou acham que precisam melhorar, né, a maneira de escrever? O que vocês acham? Pessoalmente, assim. Eu já corrigi uma redação, né, de vocês, a maioria de vocês fizeram redações e eu corrigi, né? E eu observei que de todas as redações que eu corrigi, eu não vou citar o nome dos alunos aqui, eu até poderia, mas acho que não cabe muito citá-los, né? Só 2 alunos tiraram nota máxima naquela atividade, né? Só 2 alunos alcançaram naquele momento uma textualidade absoluta, né? Eles atingiram todas as metas, assim, de um bom texto com precisão. Todos os outros alunos, apesar de fazerem textos muito, muito bons também, a grande maioria, ficaram ali, né, com uma situação ou outra que impediu que o texto alcançasse a textualidade absoluta. Então, sim, né, por ter lido o texto que vocês fizeram e também ler atividades que vocês fazem, né, uma e outra, eu observo que tem muita coisinha ainda que precisa ser aparada, né, melhorada. Então, acho que é uma questão ali até natural para quem chega no primeiro período do ensino superior. Mas a gente vai trabalhar isso um pouquinho agora nas próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Gente chegando. O Gabriel acha que ele precisa melhorar, o Vinícius também, a Lili também, a Isabelle, todo mundo precisa melhorar, né? Eu também preciso. Na verdade, a escrita é muito desafiadora, né? A gente vai o tempo todo, ao escrever, tentar se superar, né? Encontrar defeitos no próprio texto. O próprio Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu uma vez um poema que ele falava, né? Que ele lutava com palavras, né? Ele foi um grande escritor, mas mesmo ele teve muitas dificuldades, muitas vezes, ao escrever, né? E ao escrever teve que reescrever, teve que melhorar o seu próprio texto, porque, segundo ele, a escrita o desafiava. Então, se desafiava a Carlos Drummond, quem sou eu, né? Vamos lá. Tem gente chegando e eu vou aceitando. A Tainara falou que com o WhatsApp a gente fica muito mal acostumado. Porque as redes sociais, elas acabam nos levando a usar muito a linguagem coloquial, né? A gente usa o tempo todo a forma coloquial. O que não está errado, porque a rede social, ela aceita. Boa noite, Caroline. As redes sociais aceitam a linguagem coloquial, né? A forma coloquial. Não tem problema de usar nada coloquial ali. É uma linguagem breve, geralmente é uma linguagem informal, que eu uso com amigos. Não tem nenhum mal nisso. O problema é que vicia, né? Você usa tanto a forma informal o dia todo, o tempo todo, que quando você precisa escrever um texto num gênero formal, num texto acadêmico, alguns vícios, né? Algumas formas que você já está ali viciada em usar da língua acabam sendo trazidas para esses tipos de texto. Trabalhei muito com vocês lá em variedades, né? E aí é o grande mal, Tainara, a gente não perceber que o suporte é diferente, né? Uma coisa é você escrever uma mensagem para alguém conhecido, outra coisa é você trabalhar no mercado de trabalho,
ou no meio acadêmico usando uma linguagem coloquial. Não pode. Então, você saber dosar, né, quando usar que tipo de linguagem é que às vezes se torna complicado mesmo. Vamos lá, fatores de textualidade. Os fatores de textualidade são 7. Vou falar uns nomes para vocês aqui, talvez vocês conheçam alguns e não conheçam outros. São eles: coerência, coesão, situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade, informatividade e aceitabilidade. E na aula de hoje, a gente vai estudar 5 deles, que são situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade, informatividade e aceitabilidade, que são chamados fatores externos de textualidade. Mas eu poderia dizer também que eles são os fatores ligados ao discurso. Ou seja, cada um deles tem uma relação com o discurso que eu utilizo no meu texto, e não com o texto em si. E semana que vem eu vou trabalhar com vocês coesão e coerência, que são fatores internos de textualidade. Por quê? Porque estão ligados à escrita, à materialidade, ao texto. Então, enquanto hoje eu vou trabalhar os fatores de textualidade ligados ao discurso, na semana que vem eu vou trabalhar os fatores de textualidade ligados ao texto. Tá? Espero que esteja ficando claro para vocês isso que eu estou falando, tá? E eu vou começar a trabalhar o primeiro conceito, que é o conceito de intencionalidade, extremamente ligado ao discurso. Perguntas? Aproveitem para fazer, podem abrir o microfone. Eu sinto falta de perguntas, tá? Eu acho que enriquece muito a aula. Deu para entender que hoje eu quero trabalhar com vocês como se forma o discurso no texto, né? Semana que vem eu vou trabalhar como se forma o texto em si. Ok, vamos lá. Bom, a intencionalidade, olha, isso é tão importante, é tão importante. Se você entende isso, você está a meio caminho ou de escrever um bom texto, ou de ler um texto e sacar muita coisa daquilo que você leu. Porque o que é a intencionalidade? Bom, a palavra intencionalidade vem do termo intenção. Tudo que eu falo, tudo que eu escrevo e tudo que eu leio é carregado de intencionalidades, ou seja, de intenções. Quando eu assisto, por exemplo, uma propaganda, né, de uma cerveja, eu não sei nem se está assim ainda, nem sei se pode. Eu me lembro muito assim, quando eu assistia muito TV aberta, era sempre um homem numa situação de muita alegria, com uma mulher bonita ao lado, geralmente de biquíni, né? Essa propaganda, ela trazia implícita diversas intencionalidades, né? A mais normal ali, claro, né, a que se pretendia chegar era vender a cerveja. Mas havia uma intencionalidade ali ao associá-la a mulheres de biquíni e a espaços festivos. Claro que o objetivo é muito óbvio, né? É demonstrar para o interlocutor que o consumo de cerveja faz você ficar uma pessoa descolada, ter acesso ali a pessoas também descoladas, né? E ter momentos divertidos. Ninguém fazia uma propaganda de cerveja, por exemplo, mostrando um homem dando um murro na cara de uma mulher ou um acidente de trânsito, né? Porque a intencionalidade ali era o convencimento ao mostrar que o consumo de cerveja trazia prazer. E tudo, qualquer coisa, qualquer tipo de texto, ele carrega consigo uma intencionalidade. Quando você escreve, você tem que ter clareza acerca da sua intencionalidade? Sim, tem que ter clareza, né? O que você procura atingir com esse texto? Qual é a sua intenção com esse texto? Eu, por exemplo,
não vou me privar de falar algo aqui. Por exemplo, quando eu trabalho em produções de texto como o Enem, com alunos de cursinho, enfim, tudo mais, né? Quando ele escreve um texto dissertativo argumentativo para o Enem, pelo menos assim era até 2017, 2018, 2016, às vezes eu era clara com eles, não adianta muito você falar o que você pensa ali. Você tem que entender também que a pessoa que vai ler esse texto, ela espera alguma coisa de você, ela já tem uma ideologia. Então, às vezes, cabe usar no seu texto uma intencionalidade para agradar, que vai até além daquilo que você realmente pensa. Eu nem sei se eu estava certa falando isso, mas assim, é uma coisa que muitos professores de português falam, né? Ao escrever o seu texto, antes de mais nada, qual é a sua intenção com esse texto? É agradar? É ter uma boa nota? Então, dá uma olhadinha no seu interlocutor, analisa quem é ele, né? E escreve um texto com essa intencionalidade. Mais ou menos como alguém faz, enfim, produzir uma propaganda ou algo assim. Agora, é claro, se eu escrevo um gênero científico, por exemplo, né? Se eu escrevo um artigo científico, claro que a minha intenção ali é buscar a verdade. Cada tipo de texto ele tem uma intencionalidade diferente, né? E essa intencionalidade está ligada ao discurso e nós devemos ter atenção a ela quando escrevemos, mas também ao lermos, né? Porque quando lemos, há uma intenção naquilo que lemos, uma intenção implícita, e que se a gente não tiver cuidado, acabamos por ser manipulados por essa intencionalidade, né? Então, aqui eu trouxe no meu slide, eu pus em destaque, né? A intencionalidade concerne ao empenho do produtor em construir um discurso coerente, coeso, capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente, em uma determinada situação comunicativa, né? Desde que a meta seja informar, impressionar, alarmar, convencer, pedir, ofender, enfim, né? A intencionalidade discursiva são intenções explícitas ou implícitas, né, que existem na linguagem e que buscam convencer o interlocutor de algo. Suponhamos que um rapaz ou uma moça queiram namorar alguém, né, ou flertar, ou sair, enfim, coisas que todo jovem faz. Nas primeiras conversas que ele tiver com alguém, ele vai ter uma intenção aí clara, que é conquistar. É claro que ele vai jogar a linguagem dele, né, para esse objetivo. Isso é a intencionalidade. Ele pode falar que uma moça é linda, bonita, a mais linda da festa, sem pensar nada disso, né? Tendo outras certezas na cabeça dele. Mas como ele quer ficar com ela aquela noite, é o melhor que está tendo, ele vai jogar o discurso dele para tal intencionalidade, né? Então, a intencionalidade, ela não tem um compromisso com a verdade, né? Por exemplo, os políticos, quando eles fazem discursos políticos, eles têm uma intencionalidade ali que é convencer, ganhar o voto e tudo mais, mas não quer dizer que aquilo é uma verdade para ele. Desse modo, a intencionalidade muitas vezes é perigosa, né? Então você tem que ter bastante esperteza para não ser enganado. O Adriano falou aqui, nos textos de stand-up, a intencionalidade seria despertar o humor? Sim, porque é a primeira função desse gênero, né? Fazer com que os outros riam. Então, se isso não acontece, é porque não atingiu a intenção. O discurso do stand-up sempre é o riso, a graça, né? A ironia. Tudo tem uma intenção, Adriano, tudo, tá? Não se engane com isso. Todo mundo tem uma intenção. Desde que a gente trata com muito carinho, né? Enfim, sempre é uma intenção implícita em qualquer discurso. Alguém pode ir lá e falar verdades com você e te machucar. De repente, ele tenha ótimas intenções a fazer isso. E alguém pode vir para o seu lado, né? Ficar lá te adulando, te elogiando e ter péssimas intenções com isso. Por isso é importante ter muita atenção em relação às intencionalidades do discurso, e não só ao que é dito na matéria do texto, né? Porque o texto, o que está escrito ali, ele carrega intencionalidades que são mais importantes, às vezes, do que está escrito ali, né? Porque a intencionalidade é o que está implícito ali, escondido.
Você não pode ser ingênuo e se deixar enganar por qualquer uma dessas intencionalidades, né? Nós podemos continuar? O Adriano, existe texto com intencionalidade explícita e existe texto com intencionalidade implícita, é o que mais tem, é o que mais tem. Que é gente guardando ali, né, uma verdade escondidinha no texto. Não tem quando você vê assim uma pessoa que está ali rindo demais para você, ou se mostrando toda, e geralmente ela não é assim. Você pode saber que ali tem alguma intencionalidade, né? Alguma coisa que está escondida, né? É aquele velho provérbio, né? Para bom entendedor, né? Uma palavra basta, assim. Às vezes a intenção está escondidinha ali, mas quem tem certeza logo percebe. Nós estamos em época política, gente, né? Tem alguém com mais intenções do que qualquer candidato, né? Eles têm intencionalidades na fala o tempo todo, mas eles não têm. Eu não, pelo menos eu não. Que aquilo ali é uma garantia, né? Alguma coisa que ele pensa de verdade. Como esposa, quando o marido vem muito bonzinho, assim, sabe? Na sexta-feira, eu já sei. Quer sair com os amigos. Geralmente é isso. Há uma intencionalidade ali na postura dele, né? Os namorados também, as namoradas, sempre. Você vai entendendo assim com o passar do tempo. Deu para entender, gente? Podemos continuar? Ok. Então vamos lá. O segundo termo é informatividade. São palavras, né, que elas vêm de outras palavras conhecidas, né? Informatividade lembra o quê? Informação. Então, essa questão de informação aqui, ela é importante na produção de um texto, também na leitura de um texto. Existem duas coisas muito chatas. Ouvir algo que já sabemos, sabe? Quando alguém está lá te informando uma coisa que você está careca de saber. Talvez essa aula, por exemplo, seja um caso desses, né? Eu estou aqui falando algo que vocês já, nossa, já escutaram, estão aqui enjoados, enfim, desculpe. Ou alguém falando para vocês algo que vocês não fazem a mínima ideia de tão difícil que é, não conseguem nem alcançar, de tão complexo que é. Eu, nas aulas de física, do ensino médio, quando aluna. Já se sentiram assim? Ou perante informações que são cansativas, porque já são conhecidas, ou perante informações tão complexas que não conseguem alcançar, já devem ter esse sentido. Eu penso que sim, acho que é normal. Então, tanto em uma situação como em outra, houve um problema no texto. Quando eu falo texto, pode ser uma aula, pode ser uma palestra, pode ser um debate, né? Que eu não falo em texto só escrito, eu falo texto também na própria produção de fala. Em que ocorreu a vocês uma coisa ou outra. Ou seja, aquilo que foi dito foi simplista demais, ou aquilo que foi dito foi complexo demais. Nesse caso, houve um problema de quê? Houve um problema de informatividade. As informações foram passadas a você, ou de modo muito raso, ou de modo muito profundo. E aí aquilo não fez sentido para você. De modo raso, porque já era conhecido, não agregou. De modo profundo, porque você não tinha base para poder acompanhar aquele conteúdo. E aí, nesse caso, o problema, muitas vezes, nem é de quem escreveu, né? É do próprio contexto. Talvez você está um pouco adiantado para a turma que você está matriculado, ou o contrário, você está um pouco atrasado para a turma que você está matriculado, ou o texto que você escolheu para ler é um texto muito fácil para você, ou o contrário, é um texto muito difícil. Então, tem ali uma questão de escolha, né? Eu, como professora, eu seria muito culpada, e talvez eu seja, talvez sempre sou, né? Não sei. Pela informatividade da minha aula, né? Talvez eu estou dando uma aula aqui para vocês agora que está realmente muito simplista, né? Talvez uma aula muito complexa, creio que não. Mas uma coisa ou outra transformaria o meu texto em um texto sem informatividade, né?
E aí, quando você vai escrever um texto para outras pessoas lerem, sei lá, suponhamos que o Danilo peça um texto. O professor Danilo, acho que ele pede bastante coisa assim, ele gosta de muita coisa escrita. Eu acompanho o trabalho dele. De repente, você escreva um texto para o Danilo que seja muito básico, né? Então, assim, você não conseguiu atingir o nível de informatividade que o professor gostaria. Ou você escreveu um texto para o Danilo tão complexo que nem o Danilo entendeu. Difícil, né? Mas uma coisa ou outra pode acontecer. Então, o que é fazer um texto com uma boa informatividade? É um texto que atenda à capacidade do seu interlocutor, que leve coisas novas a ele, mas coisas assim, que ele também poderá compreender, que não são tão profundas que ele não possa, né? Todo mundo teve aquele professor super inteligente, todo mundo já teve esse tipo de professor, esse professor super inteligente, que explicava e ninguém entendia, né? Às vezes, era um problema de informatividade, conteúdo muito complexo. E às vezes, o professor também ele tinha pouca experiência e trazia um conteúdo ali, né? Raso, não te agregava nada, não te trazia nada novo, e também para você não era interessante. Então, nesses dois casos, houve problema de informatividade. Ao escrever um texto, vocês não podem cometer esse problema, né? Vocês têm que entender qual é o contexto de produção, quem vai ler, escrever um texto que seja interessante, que traga alguma coisa nova, mas também que possibilite o entendimento dessa pessoa que está a te acompanhar. Ficou claro? Vocês podem para mim responder no chat se ficou claro, se querem fazer alguma pergunta. Eu consegui atingir a informatividade? Eu trouxe algo novo ou não? Foi informativo? Ai, meu Deus, nem sei. Fico aqui falando isso, aí eu. Beleza. Então vamos lá. A minha ideia é ser informativa, né? Vamos lá. A aceitabilidade. Pois é, a aceitabilidade, ela também é um fator relativo ao discurso e ela é extremamente importante, porque não escrever pensando na aceitabilidade pode criar algumas cirandas, né? Alguns conflitos, alguns problemas em relação ao texto que você escreveu. Quando eu escrevo algo, eu escrevo para outro. Até quando eu faço uma palestra ou quando eu faço uma aula, como é o caso agora, eu estou fazendo para vocês, né? Eu não estou aqui falando para ninguém. E eu preciso entender, né? Também até que ponto isso que eu falo terá aceitabilidade ou não. Ou seja, até que ponto isso será útil, relevante, até que ponto isso vai cooperar para a sua vida, até que ponto isso vai te fazer pensar ou não, né? Até que ponto isso tem uma possibilidade de aceitação pela sua ideologia, pela sua visão de mundo ou não. Então, a aceitabilidade relaciona-se ao recebedor, ao que ele espera, né? Se esse receptor ele verá algo relevante e útil no meu texto, se ele vai poder conseguir entender isso que eu escrevo. E, de uma certa forma, tem uma relação com informatividade também, né? Porque é a informatividade que está no texto que tem uma relação com a aceitabilidade ou não. Eu vou pegar aqui um youtuber que eu não sei se vocês conhecem, o Felipe Neto. Não sei se conhecem o Felipe Neto. Não sei se já assistiram algum vídeo dele. Ele é muito popular. Já devem ter ouvido. Aí, o Adriano Largura. Ai, calma, gente. Eu não vou falar nem bem nem mal dele, não. Vou dar um exemplo, tá? Só quero uma pessoa que vocês conheçam e que sejam da mídia. Então, eu sei que ele é muito conhecido, né? Não estou pensando em. Tem o Whindersson também, mas eu vou pelo Felipe Neto. O Felipe Neto, na atualidade, ele é um youtuber muito conhecido, principalmente de algumas faixas etárias. Então, a tendência é que as pessoas mais velhas não conheçam e as pessoas mais novas, sim. E ele é conhecido, assim, desde crianças muito pequenas, né? A partir dos
8, 9 anos até jovens. Ele tem um público, assim, nessa faixa. E realmente é um público imenso, a gente tem que reconhecer, gostando ou não. Então, o Felipe Neto, ele gravou alguns vídeos no passado e ele falava muitos e muitos palavrões, muitos. Ele tinha uma boca bem porca, como diz a vovó. E o público dele começou a ficar cada vez mais jovem. E os pais, não tendo muito tempo de vigiar, né, acabaram se descuidando ali dos filhos que começaram a assistir o Felipe Neto. O que ocorre hoje? Hoje, ele tenta limpar a imagem dele, gravando vídeos assim um pouco mais limpos, né? Um pouco mais. Mas ele carrega consigo essa característica, né? De no passado ter feito vídeos com palavras muito pesadas para um público muito jovem. Porque nesse caso aqui, onde que ele pecou? Ele pecou na aceitabilidade. Ele fazia vídeos falando de conteúdos e usando palavras para um público que não estava preparado para isso. Ele se desculpa falando que quando ele gravava esses vídeos não era para crianças, né? Mas eu acho que ele com certeza sabia que os vídeos já atingiam esse público naquela época. Então houve aqui um problema que ele carrega ainda da questão da aceitabilidade. Então há muitos pais que têm preconceito, que não gostam, que perseguem, né, que proíbem os filhos, que fazem ali campanhas para não se seguir o Felipe Neto. Enfim, né? E todos os problemas dele aí estavam relacionados à questão da aceitabilidade, dele ter atingido um público e utilizar uma linguagem que esse público não estava preparado para reconhecer, para conhecer. O Adriano falou que ele tem 39,7 milhões de inscritos, Adriano. Nossa, o sonho da minha filha. E eu peguei o canal dela, ela tinha 9 inscritos. Eu peguei o canal da minha filha, né? Eu tenho um canal, não, é dela. E tô com uns 200 inscritos, né? Eu morro de rir. E ela tá se achando agora, que ela vai chegar ela acha que ela vai ganhar uma placa, alguma coisa assim. Mas pobre, tadinha dela. A Tainara falou que ele era muito polêmico no passado, né? Ele era muito polêmico. Eu não acompanhava, não. Agora que eu tô acompanhando por causa da minha filha. Eu fico assistindo para ver se há alguma coisa que é impeditiva, né? Mas tá mais tranquilo agora. Deu para entender a aceitabilidade? Ok. É igual um exemplo, né? Você explicar um seminário na instituição, na Facel, um seminário, né? Já aconteceu uma vez. E você ali se portar, né, de maneira imprópria para o espaço, usando palavras impróprias, se vestindo de modo impróprio, usando boné. Tivemos alguns problemas com isso já. Você tá se portando de maneira que o seu público não está ali esperando, né? De uma forma que não vai ser aceita. Como faz para fazer um texto de confronto, nesse caso de aceitabilidade? Olha só, não é proibido a ninguém confrontar. Tanto que quando você confronta, você está tendo personalidade. E como um indivíduo social, como um cidadão, você tem todo o direito de fazer isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: adianta você pegar, sei lá, umas 30 senhoras, né, cristãs de 70 anos, que a vida inteira foram a uma igreja, né, participaram ali de forma honesta, né, da religião, alguma coisa assim, nesse perfil, né, pessoas ali que viveram uma vida institucional, né, religiosa, e ir à frente de uma igreja, por exemplo, como algumas feministas fazem lá, e mostrar em peito, e pegarem lá um crucifixo, e imitarem que estão se masturbando, porque o que elas fazem ali é um texto, né? Enfim, não sei se vocês se lembram, porque isso já aconteceu. Esse tipo de confronto adianta? Não. Esse tipo de confronto, ele acaba sendo danoso
para a bandeira que essas pessoas querem levantar, né? Porque elas acabam, assim, confrontando de maneira para gerar ódio. Então, quando eu falo, quando eu penso em texto de confronto, é um texto que faz a pessoa pensar, é que leve a outra pessoa a refletir, né? Não para chocar, não para causar ódio, não para aumentar a raiva. É você usar o confronto, mas não para afronta, assim, né? Direta. Entender bem o contexto, é fazer a outra pessoa refletir sobre aquilo que você se propõe. Não levar a outra pessoa a ficar chocada com aquilo, tá, Josilene? É assim que eu penso. Você vai confrontar de uma maneira educada, né? Porque isso, por exemplo, que eu falei que o Felipe Neto fez no passado, isso que algumas feministas fizeram, né? Inclusive aquela situação aqui daquela menina que abortou aqui de São Mateus, não sei se vocês viram. Teve uma semana, um mês isso, mais ou menos. Foi aqui de São Mateus a menina, né? Ela foi estuprada, 10 anos ela engravidou, e aí ela teve o aborto autorizado, foi fazer o aborto em outro estado, enfim. Isso tudo vocês acho que devem ter acompanhado. E aí essa menina, ela foi recebida lá em Recife, no hospital que fez o aborto nela, com pessoas gritando assassina, a essa menina estuprada de 10 anos, né? E aí, quando fizeram uma enquete depois, com o povo em geral, sobre o que acharam daquilo, muito triste toda a situação. Aquilo lá foi um absurdo, uma coisa horrorosa, Adriana. Fiquei mal uns 3 dias. Mas quando fizeram uma enquete depois com a população brasileira, e a população brasileira é conservadora, é contra o aborto de maneira geral, é. Mas quando fizeram uma enquete, a população em geral, ela ficou contra aquelas pessoas que foram lá fazer aquilo no hospital para impedir o aborto. Porque a maneira como elas confrontaram aquela situação levantou ali um ódio contra elas, né? Então, elas poderiam ter feito, sim, como cidadãs, né? Escrito ali, feito alguma coisa para falar a opinião delas sobre aquilo tudo, mas não precisariam ter xingado uma menina de 10 anos de assassina. Então, aquilo ali não foi aceito, né? Não houve aceitabilidade da população sobre a postura daquelas pessoas aí em frente àquele hospital. Não sei se vocês acompanharam, isso é um caso mais recente. Deu para entender a aceitabilidade? Sim, não? Ok. Nós, professores, por exemplo, a gente tem ideologias, né? Tem formas de pensar, todo professor tem. Mas quando chegamos em sala assim, eu estou aqui com 28 alunos, que são 28 indivíduos, que têm 28 maneiras diferentes de pensar, eu não posso chegar aqui, sabe, jogando, assim, vomitando as minhas ideias e dizendo verdades que são minhas, né? Eu tenho de ter cuidados, assim, com aquilo que eu exponho, mas eu posso expor tudo que eu penso. A diferença é que eu tenho de ter uma maneira de expor isso, né? Que seja uma maneira que leve vocês a pensar, que leve vocês a refletir. Eu não preciso levar vocês ao ódio, eu não vou chegar a nada com isso. Na verdade, eu vou trancar uma porta, né, entre mim e vocês em relação à aceitabilidade da minha própria aula. A Josilene falou ali que é importante conhecer o recebedor. Sim, é inteligente, inclusive, Josilene. É um jogo de inteligência quando você promove o seu discurso, né? Tentando levá-lo à aceitabilidade, tentando fazê-lo ser aceito. Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando aqui os 5 fatores que levam o meu discurso, né? A ser primoroso, né? Alcançar o objetivo. E a aceitabilidade é um deles. Vamos ao próximo? Vamos lá. A intertextualidade. Bom, a intertextualidade eu expliquei na aula anterior, inclusive, né? Quando eu expliquei lá o discurso, eu falei para vocês o seguinte, que nós somos donos dos nossos textos, mas nós não somos donos dos nossos discursos. Então, a forma como eu organizo o meu texto é minha, mas as ideias, as ideologias que estão ali, não, né? Então, a intertextualidade é quando eu trago para o meu texto outros textos, né? Outras coisas que já foram escritas
ou ditas. Fui eu que criei essa teoria dos fatores de textualidade? Quem sou eu? Pobre de mim. Foi um linguista, que eu já até trabalhei com vocês aqui, né? O Roman Jacobson. Foi ele que, como linguista, estudou e caracterizou isso tudo. Eu fiz o quê? Eu fui até o Jacobson, eu estudei o Jacobson, eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então, a minha aula é intertextualidade, né? Eu estou me apropriando dos estudos de um outro homem para trazê-lo aqui. Expliquei isso na aula anterior, né? Nós não somos donos dos nossos discursos. E para finalizar, a situacionalidade. O que é a situacionalidade? A situacionalidade é a mesma coisa que o contexto. O contexto é onde o texto se materializa, né? Suponhamos, né, uma pessoa muito religiosa, que fale o tempo todo em Deus, que tenha uma crença muito grande em Deus, que tenha convicções pessoais muito fortes, que siga muito a Bíblia. Enfim, né, isso é dela. E ela vive isso. Mas ela pode chegar em qualquer ambiente e fazer as suas pregações, e falar sobre a sua fé, e repetir o tempo todo a palavra de Deus ali, o tempo todo, só rodar nisso. Por mais que todo mundo também tenha fé, as pessoas provavelmente num ambiente que não é o correto vão se sentir incomodadas. Como, por exemplo, numa faculdade, que é um ambiente acadêmico, né? Um ambiente mais científico. O que eu quero dizer com tudo isso? Determinados discursos cabem mais em alguns lugares e menos em outros, né? Então, num ambiente, numa instituição, em uma igreja, ela vai poder fazer isso muito mais à vontade do que ela faria, por exemplo, numa instituição acadêmica. Ao mesmo tempo, eu não posso ir a uma igreja e ficar lá explicando teoria do darwinismo, porque não vai caber, né? Fazer piadas sobre morte em um velório né, sem noção. É quando você faz um texto, ou quando você faz alguma observação, enfim, alguma fala, que não cabe naquele contexto, mas caberia em outro, né? Nada impede que aquilo não fique bem em um espaço, mas às vezes aquilo não fica bem em outro espaço. Então eu posso fazer uma piada sobre morte quando eu tô com os amigos ali, sei lá, né, numa balada. Mas fazer piada de morte na beira de um morto não vai caber, né? Tem gente que é sem noção, tem gente que faz os discursos assim fora de contexto, né? Paga o mico, digo eu, né? Mas não é legal, porque perdeu a chance de dar ao seu discurso textualidade, né? De fazer o seu discurso ter valor perante os interlocutores. Alguém tem alguma exemplificação aqui de alguém que fez algo sem noção? Todo mundo faz às vezes, né? Alguma coisa sem noção, assim. Eu vou agora tentar exemplificar cada um dos 5 fatores de textualidade, tá bom? Para tentar ver se eu deixo ainda mais claro na cabecinha de vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos que aconteceram. Eu trouxe aqui uma história que aconteceu no último Rock in Rio, que eu nem sei que ano foi, mas foi o último. E o Rock in Rio é um show de rock muito famoso no mundo inteiro, né? E que acontece em Portugal e às vezes no Rio. E o Metallica é uma banda de rock, assim, os caras estão meio velhos já, acho que é da minha época, pelo amor de Deus, eu trago coisas que vocês nem conhecem, eu acho. Já ouviram falar no Metallica? Daqui a pouco eu vou trazer um. Metallica é uma banda de rock. Talvez alguns conheçam e outros não, né? Depende do gosto de cada um.
Eu gosto, eu acho que eles têm uma música legal. E eles já estão bem velhinhos, né? Eles têm já uns 60 para 70, nem sei se a banda existe mais, enfim. Mas é uma banda de rock, é uma banda de metal, é uma banda pesada, eles são cabeludos, né? Andam com camisas pretas, é todo esse clima. Eles fizeram um show no último Rock in Rio e eu posso dizer que esse show é um tipo de texto, é um tipo de discurso aquilo que se faz ali. E o show deles é muito pirotécnico, assim, é bem produzido. E no último show, eles apareceram no palco e começaram a cantar uma música muito famosa chamada Enter Sandman. Não sei se fala assim. Eles começaram a cantar essa música, que é o grande sucesso deles. E aí havia muitos metaleiros assim assistindo o show, sei lá, tipo 80 mil, do Brasil inteiro, com o mesmo perfil, camisa preta, cabelão. E eles começaram a bater cabeça, né? É uma coisa natural no show de metal. Um monte de cabeludo batendo cabelo. E aí, de repente, cessaram as guitarras, apagaram-se as luzes e os músicos do Metallica desapareceram. Depois de alguns segundos, iniciaram-se cuícas e adentrou pelo palco assim a bateria da Mangueira, com um monte de morenas, passistas, assim, fantasiadas, lindíssimas, né? Altas, muito bonitas, negras lindas. Enfim, né? Um show de samba que o Metallica contratou. Ele trouxe esse show para o meio do show dele. O que o Metallica não esperava é que o público começou a vaiar, a agredir de modo verbal e a jogar muitas latinhas de cerveja no palco. E aí as pessoas tiveram que correr, as morenas saíram correndo, trupicando, o pessoal da bateria morreu de medo, sumiram. Aí deu aquela coisa assim, chata, fecharam as cortinas, daí a pouco voltou o Metallica e o show de rock continuou. Bom, qual foi a intenção do Metallica ali? Eles quiseram agradar, né? Porque estavam no Brasil. Então eles trouxeram algo nacional para valorizar a nossa cultura e trazer assim algo diferente para a própria apresentação, adequando essa apresentação à cultura do país. Mas o Metallica avaliou bem? Não, ele não avaliou bem. Porque o metaleiro, que é o fã do Metallica, não gosta de samba. E esse foi o problema, né? Qual foi o problema? A situacionalidade, o samba é cultura nacional, mas o metaleiro não gosta de cultura nacional. E nesse caso, então, a aceitabilidade. Público de rock não vai a carnaval. Ou se vai, né? Pelo menos não vai aquele carnaval lá do Rio, enfim, né? Com mulatas e bateria. Entenderam? Aqui, a falha do Metallica. Deu para entender? Beleza, eu vou continuar com outros exemplos. Visita do Papa Francisco à Bolívia. Pessoal, faltou um azinho aqui, peraí, consertei. O Papa Francisco, ele, para quem é católico, sabe quem é o Papa Francisco. E quem não é católico, eu não sei se sabe, tá? Mas o Papa Francisco, ele é um símbolo máximo da religião católica e conhecido também, às vezes, por quem não é, né? E ele, logo que ele se tornou Papa e tudo mais, ele é argentino, né? Ele fez uma visita em alguns países da América Latina e ele visitou também a Bolívia, que na época ela era presidida pelo Evo Morales, hoje não é mais, né? E o Evo Morales, ele deu um presente para o Papa. Ele quis presentear o Papa, é normal, né? Os presidentes darem presentes ao Papa. Só que ele deu um presente muito, muito assim, sem noção, sabe? Sem noção total. E ele fez isso em frente a uma câmera. Estava sendo gravado para o mundo inteiro. E o Papa ficou muito sem graça. Que foi esse presente aqui. Isso foi visto de uma maneira muito, assim, mal pelo mundo inteiro. Foi a tal da situação sem noção, né? A gente tem Cristo crucificado
que é o símbolo do catolicismo, mas em vez da cruz, que é o símbolo do catolicismo, o Evo Morales, sem noção, ele deu o símbolo do comunismo, que é a foice e o martelo. E ali o Papa ficou muito sem graça. Porque o símbolo do comunismo, o comunismo em si é uma ideologia ateia, né? Que prega o fim da crença em Deus e que perseguiu padres e perseguiu, enfim, né? Matou muitos padres lá no seu começo e tudo mais. Perseguiu cristãos de maneira geral, né? Nossa, Adriano, o Papa ficou para morrer. Porque olha a posição dele aqui. Ele está recebendo um presente. Quando a gente recebe um presente, a gente aceita, mesmo sem gostar. Mas esse presente, ele era ao mesmo tempo uma afronta, né? Algo que não tinha nenhuma relação com a aceitabilidade possível para o Papa. Então, houve várias falhas aqui. Houve a falha de situacionalidade, porque é sem noção dar um presente desse, não é contexto. Houve a falha de aceitabilidade. Um Papa da Igreja Católica, um representante de uma instituição, jamais poderia aceitar um símbolo do comunismo. Nossa, o Evo Morales foi bem ridículo aqui. Minha opinião, tá bom? Depois ele quis explicar lá, fez lá um monte de explicação, mas pegou mal. Então também é uma situação que eu quero mostrar para vocês que houve falta de textualidade, tá bom? Aí eu trouxe uma frase aqui da Emília Ferreiro, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, que tem uma relação ali que quando você vai escrever alguma coisa, ou preparar alguma coisa, enfim, ou falar alguma coisa, antes de você escrever, ou fazer, ou pensar, você tem que pensar muito bem em toda a situação em torno. Eu já expliquei isso aqui, gente. A intenção do Evo Morales, né? Era demonstrar suas opiniões acerca de política e da igreja, provocar. A intertextualidade aconteceu aqui, porque ele está usando um símbolo do comunismo, que é o machado e a foice, e está usando um símbolo do cristianismo, que é Cristo crucificado. Juntar os dois é que não deu certo, né? Não se contextualizou. A aceitabilidade foi uma outra falha, porque o Papa Bento ficou muito sem graça. Depois ele mandou devolver, mas ele mandou devolver num dia posterior, porque ele não poderia jamais aceitar o símbolo de uma ideologia que prega o ateísmo e que também já matou e perseguiu cristãos, né? Um outro exemplo aqui, mais recente. A campanha da Boticário do Dia dos Pais deste ano, que usou a Tammy Gretchen como representatividade paterna, né? A Tammy Gretchen é trans. Não sei se vocês conhecem também. Tô falando aqui, não sei não. Eu falei Boticário? Ah, desculpa, fiz errado. Foi Natura. Ai, que burra. Desculpa, relevem. Mas foi a Natura. Obrigada, Tainara. Não foi Boticário, não. Então, a Natura, ela utilizou a Tammy Gretchen como representatividade paterna, né? A Tammy Gretchen é trans, um homem trans. Acho que fala assim. Eu acho que fala assim. E teve, no ano de 2020, um filho, né? Por meio de doação de sêmen, ela se tornou pai. Muitas pessoas aceitam com naturalidade, outras pessoas não aceitam com naturalidade. Nós sabemos disso. Cada um tem o seu campo de percepção das coisas, né? Eu, por exemplo, não vejo problemas. Minha mãe vê, né? Aí tem uma questão de idade, de educação, de contexto, tem muita coisa, enfim. Mas a propaganda da Tami, ela levantou, sim, conflitos, né? Muitas pessoas, geralmente de alas mais conservadoras, não aprovaram. Mas boa parte da população, sim. O que a Natura conseguiu com isso? A Natura, além de estar ali na onda da crise da onda, né, ser muito comentada e tudo mais,
ela agregou para a marca dela, né, visibilidade, porque ela trabalha ali com a ideia da representatividade. E as pessoas estão cada vez mais abertas à ideia da representatividade. Tipo assim, a escolha pessoal de outra pessoa não interfere na minha vida. Então tá tudo bem. Se a Natura fizesse isso há 20 anos, não tinha rolado. Não tinha rolado. O Brasil estaria num patamar de conservadorismo ainda mais forte, né? E as pessoas, eu acho que não teriam aceitado tão bem como aceitaram agora. Um grupo não aceitou, mas a grande maioria aceitou que um homem trans pode ser pai. Inclusive porque tem muitos homens que não são trans, né? São pais biológicos e são péssimos, né? E a Bombril também, voltando para a Bombril, sempre falo na Bombril aqui. Ela fazia muitas propagandas, enfim, até já falei para vocês que ela se sustentou por meio disso, né? Enfim. Mas chegou um momento que ela teve que mudar um pouco o foco dela, né? Porque ela fazia propagandas naquela situação da mulher lavando louça, né? A mulher lavando louça, a mulher lavando louça, que era o retrato do Brasil de algumas décadas, e agora cada vez mais a mulher lava louça, mas o marido também para ajudar em casa, porque a mulher trabalha fora. Aí os dois chegam à noite e se ajudam mutuamente, né? O que é maravilhoso. Então ela já alterou ali, mudando ali, né, as funções sociais da mulher e do homem no trato com a casa. Ela fez isso também para contextualizar, né? Para o discurso dela ser aceito, para ele se situacionalizar na atualidade. Enfim, é uma jogada inteligente de marketing que toda empresa tem que fazer. Porque toda empresa, quando faz uma propaganda, utiliza fatores de textualidade. Eu não sei se vocês trabalham no comércio, mas tem muita gente que vem aqui para o nosso curso e trabalha no comércio, né? Tem ou empresas ou comércios, ou faz estágio em algum desses espaços, né? E vocês percebem que no comércio, por exemplo, você tem que ter todo esse jogo de cintura, né? De estudar a pessoa com quem vocês estão ali conversando, de entender quais são as situações em torno dela, né? E fazem isso pela linguagem que ela usa, pela roupa que ela usa, pela maneira como ela se comporta. E vocês ao quererem ser aceitos por ela, né? E ao quererem informar, né, de maneira clara o que se propõe, vocês fazem todo um exercício de textualidade, né, ao fazer isso. A propaganda da Bombril falava muito em dona de casa, né? Como se a mulher fosse só doméstica e o homem só o provedor. Isso não existe mais, né, Adriano? Ou se existe, é cada vez menos. Eu vou continuar aqui. Então, eu fiz aqui um resumo geral para ficar mais claro, tá? A situacionalidade, ela considera o local em que o texto será lido, a análise dos interlocutores, a adequação à situação e o contexto geral. Eu me lembro de um aluno que ele falou para mim que ele fazia estágio, ele trabalhava numa loja que vendia carros e ele trabalhava naquela loja que vende caminhonete, Hilux. Tem uma marca, qual é a marca? Toyota, né? A Joselene Natura não fez essa jogada. Mas, enfim, eu me lembro que um aluno me disse isso uma vez, aí eu falei, cara, então, eu não sei se ele trabalhava ou ele fazia estágio na Toyota, e lá eles vendem um carro chamado Hilux, que é um carro muito caro. Deve ser muito caro, né? Deve custar um valor de um apartamento, uma Hilux nova hoje. Não faço nem ideia, não vou lá comprar amanhã, não posso ter. Mas é um carro caro. É um carro que tem status, né? Nossa, Adriana, nossa senhora. Nunca. Só se eu ganhar a Mega Sena. Mas é um carro que tem status, né? Assim, a pessoa sair com uma Hilux nova ali de uma loja. Então você associa que quem compra uma Hilux tem dinheiro, deve ter. Não é qualquer pessoa, assim. Tem que ter um capital, né? Não é um assalariado. E aí essa pessoa falou que certa vez uma pessoa muito mal vestida chegou até a loja para comprar uma Hilux aqui em Linhares, com uma roupa assim fora da moda. Não era uma roupa assim, daquela roupa transada, né? Realmente era uma pessoa que
não aparentava ter dinheiro, não aparentava. E era um sábado, um dia que a loja estava mais cheia, tempos melhores, o Brasil tinha, sei lá, teve uma época que as pessoas consumiam mais carros novos. E essa pessoa ficou rodando ali um pouco tímida, ninguém olhou para ela, não foi atendida, não foi ali, né? E acabou saindo, depois voltou num outro dia, fez uma reclamação com o gerente, comprou uma Hilux, pagou na hora e foi embora. E aí eu matei na hora, né? Era uma pessoa que mexia, era uma pessoa do meio rural, não morava aqui em Linhares, ela não era do meio urbano, ela era do meio rural. Então ela trabalhava provavelmente com agricultura e tinha dinheiro. A gente sabe que pessoas que, né, cultivam café ali costumam acumular dinheiro, muitas delas, muitas não. E ele tinha dinheiro para comprar aquela Hilux à vista e levar para a roça. Mas a roupa que ele chegou ali, tipo assim, quem estava ali na roça, na loja, quem estava atendendo, muito bem vestido, aquela coisa toda, não teve essa leitura. O público que compra Hilux não é o público somente urbano. Não é o público que usa sua roupa de marca. Existe um outro público que compra Hilux, né? Então ali, os vendedores que estavam na loja naquele momento, naquela circunstância, que perderam a venda, que perderam ali a comissão, eles não fizeram a leitura desse contexto, né? Eles não entenderam a situacionalidade que envolve o comprador de um carro como esse. Então, tem umas questões assim de comércio que sempre acabam sendo citadas, né? Como uma rata, né? Você não entendeu uma coisa ali daquela situação que você poderia ter entendido. Às vezes o seu público consumidor não é exatamente do jeito como você faz ideia que ele seja, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a situacionalidade envolve isso. A aceitabilidade, alcançar o interlocutor, né? Agradá-lo, satisfazê-lo, atender as demandas desse interlocutor, fazer-se compreender. Eu não pus aqui, mas também a questão da levar alguém à reflexão, né? E não chocar, e não fazer ali. A informatividade é o nível de informação de um texto, se ela é adequada de acordo com a capacidade do interlocutor. E a intertextualidade é a utilização de outros discursos dentro do meu próprio discurso, que eu posso fazer por meio de citações, paráfrases, paródias. A intencionalidade é o que se pretende por meio do texto, se agradar, convencer, provocar, informar, ofender, ou instruir, aí vai. E se eu alcancei isso tudo, né? Se eu conseguir alcançar isso tudo, o meu texto, no nível do discurso, ele alcançou a textualidade, né? Porque ele foi construído de modo que se atenderam às demandas necessárias à compreensão do receptor, pelo menos no campo do discurso. Minha próxima aula eu vou trabalhar coerência e coesão, que estão relacionadas à produção do texto, não do discurso, que estão relacionadas à produção da matéria, né? Não da ideologia do texto. E aí eu vou começar isso na quinta e eu vou terminar isso na segunda, nesse mesmo processo de enviar material da aula, vídeo, depois a gente vir aqui e refletir. Perguntas, essa aula, o que eu tinha para explicar, eu expliquei. Eu me abro agora aqui para vocês perguntarem, opinarem, exemplificarem. O tempo é de vocês. Alguém quer participar? Deu para entender a aula? Eu consegui atender a questão da informatividade? Caroline, eu vou enviar lá no AVA, tá bom? A aula teve informatividade? Trouxe coisas novas? Trouxe coisas novas a aula? E essas coisas novas que a aula trouxe, vocês conseguiram compreender? Ok. Foi uma aula tranquila, não deixei ninguém chocado, né? Foi tudo dentro do esperado. Beleza, Maria, obrigada.
Pessoal, vocês podem fazer sugestões para melhorar minha aula também, tá? Eu tô apanhando muito nessas aulas online, eu tô passando aperto. Então, o que vocês puderem sugerir também. Olha só, eu tô de ousadia gravando umas aulas, assim, uns videozinhos bem curtinhos com algumas dicas de português. Porque o conteúdo de português aqui na faculdade não é aquele conteúdo, sabe, de português clássico, de você ficar ensinando coisinhas assim. Aí eu tô mandando umas pérolazinhas, porque eu corrijo umas coisas de vocês, aí eu vejo os errinhos, aí eu gravo um vídeo daquele errinho. Vocês perceberam isso? Umas diquinhas de gramática. Posso continuar mandando? Tá. Aí vocês nem precisam assistir. Aquilo lá eu faço assim, eu vou lá, leio alguma coisa que vocês fizeram, eu falo, vou fazer um vídeo gravando. Aí faço em um minutinho. Fica como uma dica, entendeu? São algumas dúvidas de português que a gente às vezes não entendeu, né? Até o ensino médio, aí eu tô fazendo isso. Ah, tá. Não é obrigado a assistir, mas eu vou continuar fazendo então. Que aí eu pego os erros de vocês e vou, né, transformando assim em videozinhos. Beleza. Uhum, Tainara, alguma coisa que vocês querem? Porque eu sei, quando a gente é ensino médio, a gente não valoriza muito, não, tá? Aula de português. Nem todo mundo, mas. Aí o professor ensina umas coisas, a pessoa às vezes não. Eu vou continuar enviando, então, os videozinhos de dicas. E aí, ao mesmo tempo, eu vou trabalhando o conteúdo, tá bom? Então é isso. Aí não vamos perder nenhuma aula, não, que eu tenho algumas aulas para trabalhar entrevista de emprego, currículo, eu tenho que trabalhar um monte de coisa também que vai ajudar no mercado de trabalho. E eu quero ter tempo, então a gente não vai perder aula, tá bom? Então é isso. Podemos encerrar? Beleza, então, pessoal. Então, bom final de semana para vocês. Eu vou encerrar aqui, mas fiquem atentos acompanhando as aulas no AVA, tá bom? E se puderem participar online também, eu acho interessante. Então, final de semana? Por que final de semana, Rafael? A próxima aula é quinta. É. Ai, Rafaela, não desconsidera, minha filha. Porque aqui tá assim, eu tô maluca. Essa quarentena vai me enlouquecer ainda. Mas eu tô tentando, assim, o essencial falar certinho pra vocês, tá? Eu dou umas ratas, assim, mas são coisas que não são essenciais. Então tá bom. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tô encerrando.